Ele me trocou por uma magrela e me humilhou na frente de todo mundo. O que ele não sabia é que eu ia me tornar a maior musa fitness que ele já viu. Quando ouvi aquelas palavras pela primeira vez, foi como se alguém tivesse ligado o volume da vergonha no máximo. Estávamos em um aniversário de amigos, um lugar onde eu achava que ainda existia uma sombra de civilidade entre nós. Ele levantou o copo, sorriu para a roda e, com aquela calma cortante que só a traição tem, disse: "Preciso de alguém com outro estilo. Algo mais enxuto." Achei minha musa. Riram. Alguém tirou foto. A risada se espalhou como água em pano seco. Eu senti o tecido da minha vida encharcar. Não foi só a frase. Foi o jeito como disse, como se fosse um comentário casual, como se tivesse o direito de definir quem eu deveria ser para continuar merecendo ser ao lado dele. Foi o olhar dela, tão sereno, tão alheio à gravidade do meu chão abrindo. E depois veio a onda, prints nas redes, mensagens com emojis de surpresa. Perguntas que não queriam resposta. Vocês terminaram. O que houve? Nossa, mas ela é tão magrinha. Eu apaguei tantas fotos que meu celular ficou vazio de lembranças. Fiquei olhando o álbum do casamento como se fosse a entrada para o museu de um eu que não existia mais. Passei as primeiras semanas evitando sair. Passei horas no banheiro, olhando o rosto no espelho como se fosse a prova de um crime que eu mesma havia cometido. Havia vergonha, claro, mas também uma raiva profunda que queimava tudo por dentro. Raiva do abandono, raiva por ele ter transformado nossa dor em entretenimento. Raiva pela facilidade com que ele escolheu outra vida, como se a nossa história fosse descartável. Lembro de uma noite em que sentei no chão da cozinha e chorei sem som, porque falar parecia decretar que aquilo era real. Não era só o fim do casamento, era a expulsão pública, o verniz quebrado do que eu pensava ser respeito. No fundo do poço existem detalhes pequenos que ninguém imagina. O som do cubo de gelo caindo no copo, incoerente com a minha cabeça que pedia silêncio. A senha do aplicativo de mensagens, o ícone do perfil dele que eu não conseguia apagar por dias. A caixa de correspondência cheia de convites que eu não respondia. Até os cheiros, o perfume dele na almofada. O cheiro de café que me lembrava nossas manhãs. Pareciam facas escondidas nos hábitos. Era humilhante sentir que a minha vida doméstica, aquela que eu roteirizava com cuidado, virou o palco de uma anedota. Houve tentação de reagir mal. Pensei em postar algo ácido, em rastrear a nova vida dele da tal musa até o último story. Pensei em humilhar de volta. Mas eu não queria que a minha resposta fosse um reflexo do que ele havia feito. Vingança barata, exposição pública, surtos de redes sociais. Eu queria algo que me restaurasse, não algo que me destruísse para provar um ponto. Naquela encruzilhada, senti que tinha duas opções: me reduzir à ferida ou transformar a dor em alavanca. Decidi tentar o segundo caminho, apesar do medo e da incerteza. As primeiras conversas com minhas amigas foram curvas suaves numa estrada esburacada. A Lu me viu pela manhã ainda de pijama, com os olhos inchados, e abriu a porta como costuma quando o mundo me afoga, com comida e com palavras. "Você não é aquilo que ele disse", ela falou, e eu queria bater nela por dizer a obviedade como se fosse consolação pronta. A Sara me apresentou uma terapeuta. A Raquel me levou para uma aula de pilates sem me avisar e disse: "Sai com a gente." Não para conhecer alguém, para se reencontrar. Foi naquelas semanas que percebi o valor de ter alguém que me puxasse para fora do mar revolto. O primeiro passo concreto foi a terapia. Aprendi a nomear a vergonha, a entender que ela vinha de um lugar antigo, não apenas daquele episódio. Descobri que parte da minha incapacidade de reagir vinha de um medo enraizado, o medo de não ser suficiente. Diante daquela análise, fruto de conversas que me deixavam exausta e aliviada ao mesmo tempo, vi que precisava trabalhar não só o corpo, mas a cabeça. Transformação física sem mudança interna seria uma máscara menos talvez bonita, mas ainda uma máscara. Eu queria algo que durasse.
Ao mesmo tempo, comecei a pensar no corpo como território a ser reconquistado por mim mesma. E não como ferramenta de vingança. Foi um ajuste sutil, mas essencial. Não se tratava de provar ao mundo que eu podia ser magra. Tratava-se de recuperar autonomia sobre o meu corpo, sobre o que eu escolhia fazer com ele. Quando disse isso em voz alta para uma amiga, senti pela primeira vez que o objetivo deixava de ser ele e virava eu. E essa virada mudou tudo. As horas na academia passaram a ter um sentido íntimo, um contrato comigo mesma. Contratei um treinador. Escolhi alguém que não prometia milagres, que falava uma língua que eu entendia menos disciplina, metas reais, acompanhamento profissional. Vamos trabalhar consistência, ele disse. Consistência soava seco, mas era o oposto de romance. Era ferramenta. O plano era humilde e assustador. Sessões de treino 3 vezes por semana. Ajustes alimentares com orientação nutricional com um profissional que me explicava o porquê, sem fórmulas mágicas. E objetivos que não incluíam números drásticos, mas sim marcos plausíveis. Correr 5 quilômetros sem parar, aumentar as cargas, conseguir manter postura firme numa série de agachamentos. Ele disse algo que ficou comigo: não é sobre mudar para os outros. É sobre ensinar seu corpo a obedecer sua cabeça. Era direto, sem poesia, e ainda assim me deu esperança. Os primeiros meses foram de dor e pequenas derrotas. Fiquei dolorida nos músculos, como se tivesse sido lembrada do meu próprio corpo depois de um longo esquecimento. Havia dias que eu não queria colocar o tênis. Dias em que me levava lágrimas ao olhar o antes e o depois no espelho e perceber que o depois ainda não tinha chegado. Teve gente que comentou que eu estava obcecada. Teve gente que, com boa intenção, disse: vai com calma. E eu fui, no meu ritmo, tropeçando. Escrevi metas no celular e as apaguei. Comprei roupas de treino que me cabiam como promessa. E aprendi a celebrar coisas pequenas. A primeira vez que consegui correr 20 minutos. A primeira vez que fiz uma série completa sem parar. O dia em que subi 2 lances de escada e respirei sem sentir que o coração ia explodir. A disciplina se mostrou menos glamourosa e mais matemática. Era acordar cedo, mesmo quando o corpo pedia para ficar. Era acordar a mente e cumprir aquilo que eu havia prometido. Havia também cuidados que parecia que ninguém via. Horas de sono. Hidratação. Conversas com uma nutricionista que me explicou o que cada escolha significava. Não para emagrecer rápido, mas para construir uma base saudável. Eu anotava tudo, como me sentia, o que comia, a energia que aparecia ou sumia. Havia dias de sacrifício e dias de indulgência controlada, porque a cabeça precisava de espaço para respirar. No 2º mês, comecei a tirar fotos. No começo, só para mim. Fotos sem filtros, de manhã com luz natural, sorrindo de leve. Era ver o progresso com olhos gentis, como quem revê uma obra em andamento. A primeira vez que postei uma foto pública, tremi. Foi uma legenda curta, honesta, trabalhando. Por mim. Recebi poucas curtidas, algumas mensagens de apoio, força. Lindo ver sua evolução. Uma seguidora me escreveu dizendo que minha postagem a inspirou a dar uma caminhada. Lembrei do que a terapeuta disse. Pequenas ações reverberam. Aquela diabetes mellitus, curta e simples, foi mais poderosa do que qualquer comentário ácido que eu pudesse escrever. As redes sociais entraram na minha trajetória de forma natural, quase tímida. Eu não queria transformar tudo em palco, mas entendi que ali havia uma ferramenta. Comecei a documentar de forma crua tropeços, refeições que me saciavam, treinos que me deixavam orgulhosa. Mostrei que a minha rotina não era perfeita. Mostrei noites em que caía em pizza e no dia seguinte voltava. E, à medida que relatava a honestidade, as pessoas começaram a responder. Havia mulheres mandando mensagens dizendo que se identificavam. Houve homens também,
comentando sobre como a determinação era admirável. Isso me deu combustível para continuar. Ao mesmo tempo que o corpo mudava menos numa cadência real, mês a mês menos minha cabeça também se transformava. A vergonha que antes era carvão virou uma espécie de carvão que eu forjava em aço. Aprendi a olhar o espelho e ver a história por trás daquele reflexo. As roupas antigas começaram a se tornar peças de memória, e eu me permiti comprar coisas novas que me representavam. A autoestima veio aos poucos, primeiro como uma faísca, depois como um fogo contido que eu aprendi a manter. Não era sobre fazer o ex se arrepender. Era sobre não permitir que a opinião dele me controlasse mais. Houve, claro, tentativas dele de contabilizar a minha mudança. Mensagens esparsas chegando nas horas mais inconvenientes. Vi uma foto sua. Tá diferente, às vezes. Ele perguntava com um tom que tentava ser trivial: o que você está fazendo? Eu percebia um misto de curiosidade e espanto. Outras vezes, ele sumia e reaparecia nas redes com a nova companheira em ambientes que eu frequentava. Mas eu tinha escolhido não responder de imediato. A minha resposta, naquele momento, estava no meu trabalho diário menos cada treino cumprido. Cada postagem honesta, cada pessoa que me agradecia por dividir a jornada. Recebi meu primeiro convite formal de trabalho no 4º mês. Uma academia local queria que eu participasse de uma aula aberta como convidada, para falar sobre motivação. Era pequeno, um evento de bairro, mas significava que aquilo que eu fazia tinha algum alcance. Paguei a inscrição do meu próprio bolso, o que me deixou ainda mais dona do processo. Preparei algumas palavras, não queria vender uma fórmula milagrosa. Queria contar que disciplina vence vergonha, que a transformação é mais do que aparência. No palco, improvisado, diante de 20 pessoas. Senti o coração bater como se fosse a primeira vez que eu falava para alguém que não fosse minha terapeuta ou minhas amigas íntimas. A energia foi diferente. Ouvi uma senhora dizer depois: "Você me deu coragem." Aquela frase me pegou de surpresa, como quem recebe um troféu inesperado. Enquanto minha voz ganhava público, meu trabalho de brand começou a tomar forma. Não era nada glamouroso escolher um nome, pensar em estética, economizar para um ensaio fotográfico decente. Tive a ajuda do meu treinador e da fotógrafa amiga da Sara, que entendeu o tom que eu queria. Construí um perfil com fotos profissionais menos nada exagerado e legendas que misturavam humor ácido e verdades duras. Treinei, correi, voltei. Era essa mistura que parecia ressoar, sinceridade com uma pitada de ironia. Não demorou para que os números crescessem de maneira modesta, mas consistente, centenas de seguidores, depois milhares. Não era sobre virar celebridade. Era sobre reconhecimento pelo trabalho honesto. No 6º mês, tive meu primeiro post que alcançou um público além do círculo imediato. Não foi viral de repente. Não foi da noite para o dia. Foi um vídeo curto mostrando a rotina de um dia menos o treino, a refeição simples. A conversa com minha terapeuta menos com uma legenda que dizia algo como transformação que começa por dentro. O vídeo foi repostado por uma página de conteúdo motivacional e, em poucos dias, recebi mensagens de pessoas que choraram ao assistir. Alguns comentários foram cruéis. Sempre há isso menos, mas a onda positiva foi maior. Recebi DMs de mulheres contando histórias parecidas: humilhação, recomeço, luta diária. Uma delas me marcou especialmente. Se ela conseguiu, eu também posso. Naquele momento compreendi que minha história estava dando a outras pessoas permissão para tentar. Mas nada foi linear. Teve uma semana em que me senti exausta emocionalmente. Drenações antigas vieram à tona, formas de abandono que eu carregava desde a infância. Treinar não apagava esses fantasmas. Ajudava a dar estrutura, mas o trabalho interno era outra batalha. Voltei às sessões de terapia mais intensas, reavaliando relacionamentos antigos, aprendendo a colocar limites e a nomear o que aceitava ou não. Aprendi a dizer não com firmeza,
E isso se refletiu nas minhas interações. Não atendia ligações que sabiam me deixar vulnerável. Bloqueei perfis que só vinham para cutucar. Algumas amigas acharam radical. Eu achei libertador. Num desses dias de dúvida, recebi uma mensagem que congelou meu estômago. Uma amiga comum me enviou a foto de uma publicação que mostrava meu ex com a tal mulher em um evento. Alguém havia marcado o local e a imagem viralizou entre conhecidos. Esperavam que eu reagisse. Às vezes, o público quer espetáculo. Quer ver a vítima cair ou a vingança acontecer. Eu contrabalancei, respirei fundo, olhei para minhas fotos, para as mensagens de quem dizia que eu inspirava. Pensei na cena. Minha resposta poderia ser um grito, um ataque, um escândalo. Ou poderia ser algo que refletisse quem eu estava me tornando. Escolhi silêncio público e ação privada. Fui treinar. O silêncio foi um eloquente ato de poder. Não porque ignorar resolvia o problema, mas porque permitia que a minha narrativa não fosse decidida por quem havia me ferido. Meus treinos continuaram, meus posts continuaram, meus seguidores cresceram. As pessoas começaram a perceber que aquilo era mais do que um corpo em transformação. Era alguém que transformava a história em ferramenta. Perto dos 8 meses, as mudanças se tornaram visíveis não apenas nas fotos, mas no meu caminhar. Havia uma atenção na postura, no olhar. Aprendi a andar como se as minhas escolhas fossem um vestido que não se amassava. Recebi ofertas pequenas, parcerias com marcas locais que queriam associar seus produtos a alguém com trajetória autêntica. Não eram contratos milionários. Eram cafés com amostras, aulas pagas, um kit de suplementos oferecido por seriedade. Tudo isso, no meu caso, foi consequência de consistência e autenticidade. Eu não vendia milagre, vendia processo. A notoriedade cresceu de forma orgânica e, com ela, a responsabilidade. Eu me vi respondendo DMs de mulheres que precisavam de orientação. Financiei aulas gratuitas na minha cidade para mulheres que não tinham acesso. Esse passo surgiu de uma conversa com a terapeuta, transformar dor em utilidade. Não queria que a minha jornada fosse só eu contra o mundo. Queria construir pontes. Organizei uma manhã de movimento em um parque, com alongamento, conversa sobre autoestima e café simples depois. Chegaram pessoas com histórias diferentes, e ouvir aquelas vozes foi um presente. Às vezes, quando falavam, eu enxergava minha própria face no fundo da sala menos e isso doía e curava ao mesmo tempo. E então veio um convite maior, podcast de estilo de vida queria me entrevistar. Não era o primeiro convite, mas parecia o primeiro que olhava para minha história com curiosidade genuína, não só pela estética. A gravação foi tensa no começo. Falar baixinho sobre feridas ainda me deixava vulnerável. Mas ao abrir minha história, percebi que o que partilhava não era um roteiro de ódio, era um manual de sobrevivência. Ao final da gravação, uma das produtoras me segurou o braço e disse: "Você tem voz." Não era elogio vazio. Era reconhecimento de que minha experiência tinha valor público. Enquanto construía essa nova versão, recebi um e-mail que fechou a boca do meu estômago por alguns segundos. Uma marca de eventos fit-me para ser uma das palestrantes em uma convenção regional. Era mais do que eu esperava há um ano. Era um palco maior, era mais exposição. Tive que decidir se toparia. Havia medo, menos medo de falhar diante de mais gente, medo de aparecer no mesmo circuito social que costumávamos frequentar. Mas a decisão já não passava por ele. Passava por mim, por montar uma estrutura que sustentasse outras mulheres. Por cobrar um cachê para que meu trabalho fosse também valorizado financeiramente. Escolhi aceitar. Preparei minha fala com cuidado, sem segredos de fórmulas, sem promessas fáceis. Queria contar o processo, as falhas, as noites de recaída, as vitórias que eram pequenas mas verdadeiras. Marquei a data no calendário e senti algo que não sentia há meses, um nervosismo temperado por excitação.
Eu havia passado de vítima a agente. Havia trocado um palco onde fui ridicularizada por um palco que eu poderia usar para falar de resistência. E foi ali, naquela expectativa, que a vida começou a testar meus limites de forma inesperada. Recebi uma mensagem sem rótulo, só com foto e um texto curto. Ouvi falar que você vai estar no evento. Vai me ver. O número era antigo, desconhecido. Abri o link do perfil e vi uma foto que me deixou sem palavras por um instante. Ele. No meio, sorrindo com a mesma mulher que havia causado tanto dano. A mensagem era ambígua, menos curiosidade. Provocação. Arrependimento. Não sabia. Senti o ar rarefeito. Eu poderia responder com escárnio, ou poderia guardar e deixar que a vida se encarregasse de colocar cada peça em seu lugar. Fechei a mensagem e respirei. A convenção era em um mês. Ainda havia tempo para planejar, para me preparar, para afinar a voz que eu queria levar. Havia também tempo para pensar nas possíveis consequências. Talvez ele viesse, talvez não. Talvez isso se transformasse em um confronto público. Talvez fosse só mais uma ocasião em que meu passado me olharia de longe. O que eu já sabia, depois de tanto, era que a minha resposta seria decidida por quem eu estava me tornando, não pelo que ele desejava provocar. No dia em que comprei a passagem, aquela pequena sensação de triunfo foi doce e cautelosa. Eu sabia que estava apenas no começo de uma história maior. Sabia também que, para mim, a humilhação pública havia sido o gatilho, mas não era o quadrinho final. Havia muito trabalho pela frente, manter disciplina, lidar com olhares, responder à curiosidade alheia. Consolidar uma voz que inspirasse sem prometer atalhos. Era complicado e libertador ao mesmo tempo. Quando fechei a mala, inclinei a cabeça e sorri para o espelho. Não era um sorriso vingativo. Era um sorriso de quem reconhece a própria força. E, naquela noite, por entre mapas de viagens e agendas rabiscadas, percebi que a história havia tomado um rumo que eu mesma assinei. O medo persistia, e era bom que persistisse. Lembrava-me que tudo aquilo exigia coragem diária. Olhei para o telefone, para as mensagens, e entendi que a verdadeira virada ainda estava por vir. Havia sinais de reconhecimento. Sim. Havia também uma ansiedade que fitava o futuro. No dia seguinte, acordei com uma mensagem diferente. Uma mãe me convidando para falar num grupo de mulheres da comunidade. Ela dizia que precisava que alguém contasse como é recomeçar, sem se prostituir emocionalmente. Lhe chorei. Não era o choro da noite da humilhação. Era um choro do tipo que sai quando a conta bancária emocional rende juros de esperança. E ali, entre dois gestos simples, menos amarrar o tênis, responder a uma mensagem menos, a vida me lembrava que cada passo valia. Ainda não era o fim da cicatriz, mas já estava se transformando em algo útil, algo vivo. E foi nessa tensão, entre o passado que tentava me rotular e o futuro que eu começava a nomear, que as portas começaram a abrir de forma que eu jamais imaginei no começo. Algumas eram pequenas, outras anunciavam uma nova escala. Eu me peguei pensando, mais de uma vez, que o homem que me trocou por alguém mais magra talvez nunca imaginasse o quanto a decisão dele seria o motor da minha maior virada. Não por maldade, não por desejo de puni-lo, menos apenas porque eu soube transformar a dor em trilha. A estrada à frente ainda estava cheia de curvas, e eu não sabia o que encontraria na próxima descida. Mas uma coisa eu sabia: não me agarraria ao passado para justificar meu futuro. Na manhã em que o convite da convenção chegou com o selo do organizador e um pedido para que eu enviasse uma bio, eu parei e escrevi com cuidado. Palavras simples, verdadeiras, sem vitimismo. Falei de disciplina, de terapia, do trabalho diário. Falei também da escolha de não humilhar em retorno, porque a minha resposta seria maior do que um insulto, seria uma vida reconstruída. Ao enviar, senti uma mistura de alívio e expectativa. Ainda restava medo, porque o antigo mundo sempre tem maneiras de reaparecer, mas a expectativa era maior.
Eu já via no horizonte a chance de transformar uma ferida em ferramenta menos para mim e para outras pessoas. E foi exatamente ali, com a bio enviada e a mala semi-pronta, que algo novo bateu à porta, uma oportunidade de aparecer em um espaço que eu ainda não dominava. Era um convite para gravar um episódio de uma série de entrevistas sobre recomeços, com alcance regional. A produtora queria que eu falasse não só do corpo, mas do processo emocional. Havia uma cláusula de confidencialidade e um cachê modesto. Mas o que me chamou foi a chance de oferecer palavras que poderiam ajudar alguém que estivesse na mesma sala que eu estivera meses antes. Eu respondi afirmativamente. Preparei o roteiro, revi minhas falas, ensaiei trechos onde falaria sobre disciplina e limites. Não queria romantizar a luta, nem vender atalhos. Queria verdade. E enquanto fechava o caderno com minhas anotações, ouvi o barulho do portão bater lá fora, menos um som mundano que me recordou: o mundo segue, com suas bobagens e suas oportunidades. Ainda não havia chegado o momento do confronto definitivo com ele. Havia, contudo, um momento decisivo que se aproximava, a minha primeira aparição pública de verdade, onde eu poderia apresentar, sem dramatização, o que aprendi. Era o ponto onde muitas jornadas se leem em voz alta. E aí, no limiar desse passo grande, veio uma mensagem que poderia talvez menos, virar tudo para um novo nível. Era de alguém que dizia ter visto meu vídeo e que trabalhava em um evento maior. Quer conversar? Pedi a mensagem. Um convite em potencial para transformar a minha história em algo maior. Abri o aplicativo com dedos trêmulos. Respondi com cautela, perguntando sobre detalhes, sem deixar que a ansiedade tomasse conta. Enquanto aguardava a resposta, senti uma calma nova, a calma de quem está pronta para enfrentar a plateia, e não apenas para reagir a um insulto. Ainda havia feridas. Certamente haveria encontros que testariam minha constância. Mas eu tinha ferramentas, treino, terapia, rede, vozes que me apoiavam menos, e isso bastava por enquanto. Foi nesse ponto, com possibilidades se abrindo e o passado batendo discretamente à porta, que percebi o quão imprevisível a vida pode ser quando você decide não ser definido por uma humilhação. Eu tinha começado a jornada porque meu casamento terminou de forma humilhante. Agora, o que eu fazia com a dor estava criando caminhos que iam muito além daquilo. Ainda não sabia como ele reagiria quando me visse dali a alguns meses, ou se ele sequer viria. Mas, pela primeira vez desde aquele aniversário, minha reação deixava de ser reativa, tornava-se proativa. E enquanto fechava a janela do navegador para responder a mais uma mensagem, senti a mesma inquietação de sempre menos, mas diferente. Era diligente, paciente, cheia de intenção. Minha transformação, pensei, não era apenas estética, era a reconstrução de uma mulher que aprendeu a escolher por si mesma. Nesse intervalo, enquanto voltava ao treino e à preparação para o que vinha, sabia que ainda havia muito chão. Mas o caminho começava a se abrir e eu estava pronta para andar. Aceitei o convite. Com isso, a vida me colocou contra o espelho de novo, só que agora era um espelho que refletia possibilidades. Nos dias que antecederam a convenção, organizei tudo como quem prepara uma mudança de casa-roupas. Fala, logística, massagens para aliviar a musculatura aqui. A cada treino, me lembrava do preço de cada conquista. Havia um nervosismo que não era o do medo paralisante. Era um nervosismo que fazia as mãos tremerem só um pouco, o suficiente para me lembrar que eu vivia. Antes de embarcar, fiz uma lista prática, revisar os pontos que eu queria falar. Escolher imagens que mostrassem a honestidade do processo, os dias ruins tanto quanto as pequenas vitórias. E escrever, para mim mesma, o que era inegociável. Uma dessas linhas dizia: não respondo provocações. Falo sobre recuperação. Era um lembrete que me acompanhou como uma fita no pulso. No fundo, sabia que, se ele viesse,
haveria músculos internos que iam testar minha postura. Eu precisava, acima de tudo, me manter dona da minha narrativa. O evento foi melhor do que eu esperava. Não pelo público, que era bom, claro menos, mas por me dar a chance de falar sem a urgência da primeira vez. Com menos tremedeira na voz e mais autenticidade. Contei sobre humilhação, sobre as noites dentro de casa em que a vergonha me fazia invisível, e sobre as manhãs em que o tênis era minha oração. Falei de terapia, de disciplina, do treinador que me puxava quando eu achava que não havia mais gás. Sublinhei, repetidas vezes, que cada mudança vinha de passos pacientes. Que ninguém me salvou, eu me reconstruí. Havia ali mulheres com olhos brilhando, e um senhor que, no fim, veio me abraçar como se eu tivesse devolvido algo que ele mesmo tinha perdido, a coragem de tentar de novo. No corredor, depois da fala, alguém me parou com um abraço tão apertado que eu senti as costelas. Era uma mulher que me disse que havia deixado de sair de casa após a separação e que, depois do meu vídeo, tinha se inscrito numa escolinha de dança. Você me deu permissão para voltar a ser eu, ela falou. E eu entendi, naquele abraço quente, que o que eu tinha construído não era apenas um perfil bonito. Era uma ponte. Meus posts começaram a ter outro significado, não mais exposição para revidar, mas serviço. Depois do evento, surgiram convites que eu não imaginava, um pequeno pagamento por uma palestra. Convite para aulas pagas em academias da região. Proposta para participar de uma série de entrevistas. Com esses convites, veio a necessidade de profissionalizar, negociar cachês. Cuidar de contratos. Aprender a dizer não quando o valor não era compatível com o trabalho. Isso era novo e empoderador. Eu me via tomando decisões financeiras que antes não eram minhas. Sentia a independência crescer como um músculo. Com dinheiro entrando, ainda que de forma gradual. Decidi investir em algo que me dava orgulho, aulas gratuitas para mulheres da minha cidade. Reservei um parque em uma manhã de sábado e convidei quem quisesse. Truques tapete, garrafas de água, um conteúdo simples de mobilidade e conversas sobre autoestima. Algumas chegaram com vergonha de se mostrar. Outras, com um brilho confrontador no olhar. Foi uma manhã de histórias soltas e de risos contidos. Quando uma mulher que chorou no final me disse agora eu sei que posso. Senti que cada suor derramado valera mais do que eu imaginara. Enquanto isso, meu trabalho com redes sociais continuou. Aprendi a usar vídeo curto, a mostrar a rotina de forma honesta, a editar sem perder a verdade. Não virei celebridade de um dia para o outro. Meu crescimento foi a soma de consistência, respostas reais e de um conteúdo que tocava quem, como eu, precisava de motivação prática. Recebi mensagens que variavam entre agradecimentos e ataques. Os ataques sempre existiram. Aprendi a deixar os comentários venceram o silêncio e a buscar apoio quando era preciso. Havia dias em que eu tinha que apagar notificações para não ler, porque o emocional ainda era terreno frágil. Numa dessas noites, já alguns meses depois da convenção, com a rotina espetada de treinos e gravações, um deslize físico me parou. Torci o tornozelo durante um treino mais intenso. Não foi grave, mas foi o suficiente para me lembrar que o corpo também tem limites e que a disciplina precisa de cuidados. Passei 2 semanas diminuindo intensidade, fazendo fisioterapia, aprendendo a não enxergar a pausa como fracasso. Para alguém que vive de metas, aceitar reduzir o ritmo foi um aprendizado radical de amor próprio. Recebi mensagens ansiosas de seguidores. Não some. E se cuida. Senti a responsabilidade, mas também o descanso que vinha com o autocuidado. Nesse período, entre sessões de fisioterapia e aulas adaptadas, uma oportunidade apareceu que fez minha cabeça girar, proposta para criar um pequeno curso online de motivação e movimento para iniciantes. Era algo que falava direto com minha missão. Criar pontes de acesso. Aceitei,
sob a condição de que o curso deixasse claro que cada pessoa deve procurar orientação profissional e que os exercícios seriam adaptáveis. Trabalhei nisso com calma, gravando vídeos no meu quarto transformado em estúdio, rindo de mim mesma quando fazia erro de gravação e gravando de novo. Era humilhante e libertador ao mesmo tempo, ver minhas imperfeições e decidir solá-las com coragem. Quando o curso foi lançado, as inscrições foram modestas, mas reais. Pessoas que não tinham condições de pagar sessões caras mandaram mensagens dizendo que, com aquele curso, podiam começar. Isso me deu um senso de propósito que ia além de qualquer retorno financeiro. O dinheiro que entrou permitiu pagar conta, claro, mas o mais significativo foi ver que minha história transformava a iniciativa em possibilidade de recomeço para outras. E então veio o inesperado que tanta gente espera e que nem sempre traz alívio. Ele reapareceu. Não num confronto cinematográfico, mas num comentário sutil em uma foto minha. Vi você no evento. Tá diferente, dizia a mensagem. Pouco depois, uma amiga me alertou que ele estaria na mesma convenção regional naquele mês menos, a mesma onde eu voltaria como painelista. Foi uma notícia que poderia ter me paralisado. Em vez disso, trabalhei para que a minha preparação fosse sobre entregar valor e não sobre atirar respostas. Conversei com a terapeuta sobre limites e pratiquei mentalmente como me sentir confortável se nos cruzássemos. A convenção chegou e eu subiram ao palco com a mesma calma determinada de antes. Falei sobre como a disciplina é, em grande parte, matemática concreta, repetição, ajuste, descanso, honestidade. Mostrei histórias de mulheres que haviam começado aos poucos e conseguido mudanças na saúde e na rotina. Havia no auditório rostos brilhantes e, no canto esquerdo, vi um vulto que me era familiar. Ele estava ali. Não foi um choque. Foi um registro óbvio, quase doméstico. Lá estava o homem que havia escolhido outra pessoa, sentado entre o público, observando. No final da minha fala, quando as luzes baixaram e a sala começou a se esvaziar, alguém me anunciou que ele estava no corredor e que queria falar. Senti um aviso interno, uma mistura de curiosidade e cautela. Respirei, peguei minha bolsa com a mesma postura de sempre e desci as escadas. Ali, entre o rumor das vozes e cartazes de marcas, nossos olhares se encontraram. Ele não veio com gritos. Veio com uma voz baixa, pedindo desculpas, ou talvez querendo entender. O que veio foi humano e simples. Ele parecia menor do que nas fotos que eu tinha visto. Havia constrangimento, talvez arrependimento, talvez curiosidade. Ele falou primeiro: vi você lá em cima. Você está incrível. As palavras eram sinceras e tortas. É fácil, pensei, entender o que ele procurava, confirmação de que ele perdeu algo. Eu ouvi com atenção, porque eu tinha aprendido que ouvir não significa voltar atrás. Depois de alguns segundos, disse apenas o que era verdade naquele momento: obrigada. Eu trabalhei muito, não disse para ele que queria perdoar. Não disse que abria espaço. Mantive meus limites visíveis. Ele tentou deslizar para o tema do nosso passado. Mas eu o interrompi com uma frase curta e firme. Nós temos vidas diferentes agora. Era verdadeiro e gentil ao mesmo tempo. A conversa foi breve. Ele perguntou se eu sentia raiva. Eu respondi que havia sentido, claro, e que ainda sentia em dias. Mas que havia optado por transformar essa raiva em trabalho. Ele tentou explicar sua escolha a menos, foi confissão. Foi justificativa a menos e eu reconheci aquele esforço humano de procurar justificativa. Não o demonizei, não era meu papel. Se algo mudou naquela conversa, foi que eu não precisava mais provar nada para ele. Havia uma liberdade que não existia antes, a liberdade de escolher por mim. Sem a pressão de consertar o que só a mim cabia consertar. Depois daquele encontro, muita gente especulou. Uns mandaram mensagens pedindo detalhes dramáticos. Outros, com bom senso, elogiaram a serenidade com que eu tinha lidado com tudo.
Eu mesma senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque o fantasma que havia me perseguido tinha rosto e eu havia falado com ele. Tristeza porque parte do passado nunca teria devolução. Não houve reconciliação amorosa. Houve reconhecimento de que tínhamos percorrido caminhos diferentes. Nos meses seguintes, a vida continuou a apresentar oportunidades. Participei de mais eventos. Vi meu curso crescendo com inscrições internacionais. E inaugurei, com a ajuda de amigas, uma série de encontros presenciais para mulheres que queriam retomar a prática do movimento. Foi em uma dessas manhãs que tomei a decisão de abrir uma pequena rede de apoio. Algumas aulas gratuitas por mês para mulheres em situação de vulnerabilidade, com a contribuição de instrutores voluntários. De novo, o objetivo não era autopromoção. Era usar o que tinha surgido comigo para fazer algo maior. Quando minha história começou a ganhar repercussão maior, menos menções em páginas de conteúdo, convites de colunistas, percebi também que havia responsabilidades que eu não havia previsto. Pessoas me escreviam pedindo conselhos sobre separação, sobre como sair do fundo do poço. Eu respondia com cuidado, indicando que cada caso é particular e que o apoio profissional é necessário. Mantive sempre a mesma linha: compartilhar o que me ajudou, mas jamais prescrever um caminho único. Então, numa tarde de outono, recebi uma mensagem direta que me fez pausar por um longo tempo. Era dele, pedindo para conversar, pedindo uma chance de explicar com calma, ou talvez qualquer outra coisa que soasse como reconciliação. Ao mesmo tempo, havia mensagens de mulheres que me contavam que, por minha causa, tinham voltado a correr, a levantar pesos, a dormir melhor. O contraste era claro, uma porta se abria para o passado. Outras centenas se abriam para o futuro. Pensei muito antes de responder. Perguntei à terapeuta se eu queria um encontro, não para ceder menos, mas para limpar a área emocional, se fosse preciso. Entendi que podia haver um benefício em ouvir o outro e dizer o que precisava ser dito, mas que isso só valeria se eu mantivesse minha autonomia. Não aceitaria repetir padrões. Combinei uma conversa em que então ele apareceu com um tom realmente humilde. Pediu desculpas formais, falou de arrependimento, de erros. Olhei para ele e contei o que havia sido verdade para mim, o corte que foi feito, os dias em que eu saía de casa com medo de ser julgada. As noites que o silêncio me fazia menor. Disse, sem atacar, como aquilo me feriu, ele escutou. Houve um momento em que pensei que poderia me libertar de vez menos se, de certo modo, me libertei. Disse também que eu havia reconstruído minha vida e que não voltaria a ser reduzida a justificativas. Ele tentou argumentar, a velha tentativa de recuperar o espaço perdido e, possivelmente, uma posição de conforto. Eu o interrompi com firmeza e disse que não buscava vingança. Buscava paz. No fim, o que se estabeleceu foi um tipo de acordo implícito de distância respeitosa. Ele quis saber se havia possibilidade de reatar. Eu respondi com honestidade, não agora. Talvez nunca. E tudo bem. Não era um julgamento sobre a pessoa dele. Era uma decisão sobre o que eu estava disposta a carregar. Mantive a porta do perdão aberta, se isso fizesse sentido para mim no futuro, mas deixei claro que não haveria retorno à dinâmica que me aniquilou. Isso deixou as coisas em seu próprio lugar, sem espetáculo, sem revanche, apenas limites firmes e vida seguindo. Depois desse episódio, voltei ao trabalho. Criei, com uma amiga que cuidava de design, uma identidade mais forte para o meu projeto. Passamos semanas ajustando cores, linguagem e a forma como eu transmitia mensagens de incentivo sem transformar dor em espetáculo. Senti que a maturidade da minha marca era consequência natural do meu amadurecimento interno. Comecei a guiar lives com especialistas, fisioterapeutas, psicólogas, profissionais de nutrição, sempre enfatizando o cuidado com o acompanhamento profissional. A responsa de alguém que inspirava outras me exigia cautela e humildade.
Com o passar do tempo, a narrativa sobre a mulher que virou musa foi tomando formas que eu não esperava. Entrevistas, convites para palestras em cidades vizinhas, um convite para escrever uma coluna quinzenal numa revista local. Em cada oportunidade, tentei manter a essência, honestidade, disciplina e a missão de abrir caminhos para outras pessoas. Ganhei visibilidade. Sim. Ganhei também uma comunidade que me lembrava de por que eu começara tudo aquilo. Não era mais sobre provar nada ao ex. Era sobre construir algo que fizesse sentido para mim e para quem me seguisse. O aspecto financeiro também mudou, com as palestras e os cursos. Consegui reservar uma quantia que me permitiu trocar de apartamento. Não foi uma mansão nem sequer um luxo exagerado, mas um espaço com janelas grandes onde eu podia meditar e gravar. Foi simbólico. Mudar de casa era afirmar que eu estava criando um lar próprio sem depender de ninguém para existir. Paguei minhas contas, investi no curso e comecei a montar pequenas poupanças. Aprendi sobre contratos, sobre cobrar pelo meu trabalho e sobre dar valor ao tempo e ao esforço. Isso foi libertador. Não como ostentação, mas como uma nova rotina de responsabilidade. Houve, claro, dias complicados. Recebi mensagens maldosas de quem confundia empoderamento com arrogância. Teve um episódio em que alguém tentou me provocar em público durante uma aula gratuita, perguntando se eu não era ingrata. Respondi com educação, expliquei que minha existência não precisava da aprovação alheia para validar escolhas. O episódio ficou ali, pequeno e ruidoso por algumas horas, mas não se transformou em tempestade. Aprendi a administrar conflitos com limites e sem alimentar drama. Anos se passaram, se assim posso dizer, em uma cadência de meses que, somados, deram forma àquela mulher que eu via no espelho. Aprendi a rir de mim mesma quando erro, a celebrar vitórias sem transformar seguidores em razão de viver, a aceitar convites quando fazia sentido, a recusar quando não. A vida me ensinou que reconstrução não é um destino, é um processo sem fim. Ainda tenho inseguranças. Ainda há noites em que a lembrança aparece como sombra. Mas agora eu tenho ferramentas para lidar, terapia, amigos, trabalho e, acima de tudo, uma disciplina que não é punição, é respeito. Em certa ocasião, meses depois de o ex nos reaparecer brevemente, encontrei-o em um contexto civil, amigos em comum, um jantar descontraído. Ele olhou para mim e, com um sorriso que tentava ser natural, surpreendeu-se com minha serenidade. Conversamos por alguns minutos sobre coisas banais, trabalho, cidade, e senti que aquela interação selou algo que não precisava mais de grandes ritos. Não houve reconciliação romântica, nem humilhação pública. Houve, simplesmente, a constatar que, o de duas vidas que seguiram, eu saí da mesa com uma sensação de leveza. Não por vingança, mas por moda, o de clareza. A minha felicidade não dependia do regresso dele. A maior vitória, para mim, nunca foi o número de seguidores ou o cachê de uma palestra. Foi a capacidade de transformar dor em propósito. A menina que um dia se trancou no banheiro e olhou para o rosto como se fosse prova de um crime torna-se uma mulher capaz de levantar outras. Isso me trouxe uma paz que não se mede em curtidas. Trouxe algo mais caro, consistência. E com consistência vieram frutos inesperados, portas abertas, amizades que se tornaram parcerias, convites para projetos sociais. Hoje, quando me perguntam se eu perdoei, respondo com honestidade: perdoar não foi instantâneo, e não foi um prêmio que eu dei a ele. Foi, antes, uma liberação que eu dei a mim mesma. Perdoar, no meu caso, significou escolher não carregar aquele peso todos os dias. Significou dizer em voz alta que a minha vida é maior do que a ação que me feriu. Não significa esquecer. Significa não permitir que a lembrança dite minhas escolhas. Se me perguntarem se eu voltaria com ele, digo com firmeza: não. A escolha que fiz foi de amor próprio. Não fecho a porta para a possibilidade de que,
num mundo ideal, duas pessoas cresçam e se encontrem de novo em outro formato, mas não com as mesmas dinâmicas que me feriram. Hoje eu me relaciono de forma mais consciente, olho para sinais, estabeleço limites, privilegio respeito e reciprocidade. Aprendi a valorizar intimidade que não destrua. A jornada também me trouxe recompensas práticas, estabilidade financeira crescente, uma base de seguidores que valorizam honestidade e um trabalho que me permite ajudar quem precisa. Mas o que mais me toca é ver mulheres que, inspiradas por pequenos gestos meus, encontraram coragem para dar o primeiro passo. Receber mensagens dizendo: "Comecei a me mexer depois de ver você" é um pagamento emocional muito maior do que qualquer cachê. Se existe uma lição clara, é que dor pode ser motor de mudança quando se escolhe trabalhar com ela, não contra si, mas em favor do próprio bem-estar. Disciplina e amor próprio andam juntos. A primeira organiza a rotina, o segundo dá sentido à disciplina. E ambos atuam como antídotos contra a vergonha. Hoje, fecho esse ciclo com gratidão e com uma responsabilidade renovada. Gratidão por quem me acompanhou, amigas que abriram portas, um treinador que acreditou na minha constância, uma terapeuta que me ajudou a nomear feridas, mulheres que confiaram em mim para dar os primeiros passos. Responsabilidade por usar a minha voz com cuidado, por lembrar sempre que os processos de mudança não são receitas prontas. Se você que está me ouvindo já passou por humilhação ou traição, saiba que não existe única forma de reagir. Pode se perdoar, pode seguir em frente sem perdoar. Pode se transformar a dor em luta, em arte, em trabalho social. O essencial é que a escolha seja sua, consciente e sustentada. Não permita que o julgamento de outros dite sua retomada. E se esta história tocou você de alguma forma, comenta eu aqui embaixo e se inscreve para acompanhar a transformação completa. Compartilha com alguém que precisa ouvir que recomeçar é possível menos, mas que é preciso tempo, orientação e cuidado. Por fim, a minha vida hoje é feita de pequenos rituais, treinos que respeitam meu corpo, sono que não nego a mim mesma, terapia contínua e trabalho que me alimenta. Ainda faço fotos, gravo vídeos, erro e recomeço. Ainda existe vontade de ser ouvida, de inspirar e de construir. Mas o que mudou de verdade é que eu não dependo mais da validação de quem me abandonou para me sentir inteira. Sou inteira por mim mesma. Se há algo que quero deixar como herança nesta fala, é isto: transforme a vergonha em projeto, não em vingança. Use a dor para aprender a cuidar de si, estabeleça limites. Busque ajuda profissional quando necessário, encontre pessoas que te apoiem. E, acima de tudo, escolha você, todos os dias. Se você quer ver mais detalhes sobre os meus treinos adaptados, minha rotina e o curso que criei com tanto cuidado, inscreve-se no canal, ativa as notificações e acompanhe as próximas postagens. Aqui a gente não promete milagres. A gente mostra processo, apoio e verdade. E se estiver começando agora, seja gentil consigo mesma, todo passo conta. Obrigado por estar até aqui. Seguir em frente não anula o passado. Apenas transforma sua dor em estrada. Eu escolhi caminhar. Você também pode.